E agora, pessoal, acredito que esse será o último vídeo, ou penúltimo vídeo, né, sobre o dossiê 2002, a maior pandemia nos últimos 100 anos, elaborada pelo Grupo Consciência, que não quis se identificar por questão de segurança, e então é um grupo de especialistas da área médica, acredito, eu nem conheço, eu recebi isso aqui no meu e-mail e vou tocar para frente. Então, o que acontece? O próximo capítulo agora é a surpresa com as novas variantes mais destrutivas, ou seja, na verdade ele está dizendo que ele botou surpresa entre aspas, porque na verdade não seria uma surpresa, porque já teve outro Covid, outra variante em 2002 e 2014, só que não eram tão contagiosas, então não gerou uma pandemia a nível mundial, como gerou com a Covid-19. Então, quer dizer, tudo isso, essas três são variantes, então não tem surpresa quanto ninguém sabia o que era o vírus, ninguém sabia as medidas de controle, ninguém sabia se teria vacina ou não, tudo isso já poderia ser previsto, e isso está explicado nos vídeos anteriores desse playlist, ok? Então, ele começa, o que eu acho legal enfatizar aqui, né, eu vou dar só algumas pinceladas do texto, né, os infectados, né, o grande número de infectados resulta em mais alta probabilidade de novas mutações, que podem ser mais letais ou mais contagiosas, torna a pandemia mais imprevisível, mais complexa de se lidar, né? Porque quando aumenta o número de infectados, né, o vírus ele se reproduz bilhões de vezes dentro do nosso organismo, né? Quando ele vai infestando a gente. Então, quanto mais infectados, mais multiplicação do vírus. E cada multiplicação é uma chance de se criar uma variante, né? E foi o que aconteceu em vários países, né? Então, por exemplo, variantes podem ser mais transmissíveis ou mais letais, eles dizem que sempre se soube disso, no instante que se comparou a diferença entre SARS 2002, MERS 2014 e Covid-19, como eu acabei de falar, né? Depois, qualquer estudante de biologia do ensino médio aprende o evolucionismo e a probabilidade aplicada à genética, né? Então, é bem interessante, quanto maior o número de eventos, né, maior a chance de haver alguma modificação, já que essa modificação acontece no momento da reprodução. É uma falha, né? Quando o vírus se replica, essa replicagem pode falhar. Essa falha é que gera milhares de variantes, só que acontece, a gente não vê isso porque muitas delas, a grande maioria, gera variantes que não são viáveis, né? Mas dentro daquelas milhões de variantes pode ser que surja uma que tenha uma diferença de letalidade, de contágio e pode acabar virando uma dominante. Então foi por isso que a gente viu isso muito acontecendo, né, em vários países, o surgimento de variantes, pode ver que só aconteceu nos países de maior população e maior número de infectados. Você não vê variante tailandesa, variante vietnamita, variante neozelandesa, você não vê nada disso, porque eles tiveram uma quantidade de casos muito, muito inferiores. Foram, inclusive, os países esses que eu citei são os mais bem administrados, né, geridos na questão da crise sanitária, né, do Covid-19, né. Então, aí ele fala, né, de um site ali de perguntas e respostas, né, de professores de ensino médio, né, onde foram perguntados ali sobre a, a reprodução justamente, né, de vírus e as mutações, né. Aí tem 370 respostas, né? Algumas afirmando que sim, quanto maior a população infectada, maior a chance de mutação, e nenhuma delas, das 370 respostas, nega a afirmação. Pelo contrário, vão até além, né? Então está dizendo aqui que até um site é, relativamente não rigoroso do ponto de vista científico chega à mesma conclusão. As pessoas assim comuns respondendo aquela pergunta, né? E aí tem umas perguntas que ele até sublinhou, foi muito interessante. É muito similar a um fogo na floresta. Um foco pequeno e isolado é facilmente controlado. Tá vendo? Pequeno e isolado. Mas uma vez que se espalha, ou seja, foge do controle, ou seja, sem medidas de contenção da propagação do vírus, né, os recursos requeridos para controlá-lo e os danos subsequentes são muito maiores. Se a direção do vento, uma mutação, tá aqui nessa metáfora, né, mudar de repente uma população completamente nova de combustível se torna disponível e o fogo pode se espalhar novamente. Muito bacana, achei bem interessante essa metáfora, né? E deixa claro, né, que fica incontrolável quando você começa a ter uma quantidade muito grande de infectados por uma doença, um vírus que pode causar mutações, né? Como já estava comprovado para o coronavírus,
né, há muito tempo, já desde o início. Então, em um artigo científico, a revista National Science Review, de janeiro de 2020, já manifestou preocupação, né? O monitoramento cuidadoso das mutações, evoluções e adaptações é necessário. O vírus humano infeccioso pode se tornar mais infeccioso, mais ou menos virulento na medida em que continua a coevoluir e se adaptar aos hospedeiros humanos. Então, já em janeiro de 2020, olha que interessante, né? Então eles estão dizendo assim, cuidado, não deixem com que a quantidade de infectados aumente, porque você vai perder o controle da pandemia, fica muito mais difícil de manter as coisas previsíveis, né? Então, depois ainda tem um artigo de fevereiro de 2020 do Telegraph, do Reino Unido, e aí fala, né, que o vírus pode se tornar mais forte ou mais contagioso. Como foi dito várias vezes no dossiê, né, tem até um gráfico aqui no dossiê que mostra, né, como as doenças podem variar em termos de letalidade e contágio, né. Afirma que uma única mutação do vírus Ebola durante a pandemia de 2014-2016 no leste africano, onde em torno de 11 mil pessoas morreram, significou que a doença se tornou mais contagiosa. Então, olha que interessante, até dar um exemplo com o vírus Ebola, né? Depois, em 17 de março de 2020, né, um jornal de virologia declara. Então, no dossiê que está aqui, você pode clicar e baixar o PDF do dossiê, está lá todas as referências. Tá? Então, aqui nós estamos na página 74, página 75 agora, uma simples mutação, né, pode aprimorar significativamente a afinidade de conexão entre o Covid-19 e as células humanas, né? Então, você vê que interessante, são N referências, né, dizendo a mesma coisa, referências sólidas, científicas, né, razoavelmente, olha, confiáveis, né, aparentemente assim, porque até elas se complementam, né, elas não se contradizem, elas vão se reforçando, né, e fazem muito sentido também do ponto de vista das evidências, né, que estavam se apresentando até aquele momento, conforme aqui é explicado no dossiê, né. Então depois ainda ele complementa, ele traduz, né, o que foi dito ali. Uma pequena mudança nos genes pode criar uma pandemia bem mais perigosa. Ele está dizendo assim, basta uma pequena mudança no gene, às vezes, dependendo da mudança específica, pode causar uma grande diferença no resultado final, né? Aí, segundo a OMS, o Vietnã, com mais de 90 milhões de habitantes e PIB per capita menor que a metade do brasileiro, aplicou todas as medidas rigorosas, tá? E teve menos de 1.500 casos de Covid em todo o ano de 2020. Olha que coisa extraordinária, né? E não há variante vietnamita, né? Porque essa questão. Agora, o Brasil, o que aconteceu em 2020? Cultivou, né, ele usa como se fosse um criatório de Covid, 8 milhões de casos. Olha a diferença de 1.500 para 8 milhões de casos. Então é uma ignorância, né? E aí ele diz aqui, eu tenho um artigo científico do National Institute of Health dos Estados Unidos, cada paciente infectado possui um pico de 1 bilhão de partículas virais dentro do corpo, quer dizer, o vírus produz 1 bilhão de cópias, imagina, com 8 milhões de casos, aí ele calcula, né, quantos eventos de multiplicação de vírus ocorreu e como isso, obviamente, se eu tenho uma quantidade muito maior de multiplicação de vírus, eu tenho uma probabilidade muito maior de ter uma variante, né? Então, aqui ele calculou, né, teria possivelmente 5.000 vezes mais chance de ter uma variante brasileira do que uma variante vietnamita. E de fato, acho que teve, né, em Manaus, uma variante, tá ok? E aí, então ele termina esse capítulo, né, dizendo que a única estratégia viável seria simplesmente imitar os países bem-sucedidos. Obviamente, né, era isso que tinha que fazer. Aí tem referências também, página 76, agora vamos para a página 78, que são as conclusões, né? Então, ele conclui dizendo que as referências confiáveis mostraram as medidas corretas contra o controle, contra o Covid, desde o ano de 2004. 2004, isso é absolutamente devastador, assim, é um dado, assim, totalmente chocante para o brasileiro, assim, né? Porque, quer dizer, desde 2004 já se sabia que o coronavírus existia e tinha
esse determinado contágio, que é através da mucosa, do nariz, da boca, as mãos, contato com as mãos, a proximidade, né, as superfícies onde as pessoas tocam, tal. Então, também a proteção, que é através da máscara, do distanciamento social, da quarentena, do lockdown. Tudo isso já se conhecia desde o ano de 2004, já publicado, publicado em publicações diversas, Universidade de Évora, de Portugal, por exemplo, né, em português, né, não é nem em inglês, em português. Então, é impressionante, absolutamente impressionante. Ele fala aqui também, recapitula tudo, né, que a Universidade de Cambridge, em maio de 2020, mostrou que a gripe espanhola evidencia que as medidas de proteção contra um vírus contagioso, que no caso lá era a gripe espanhola, né, 1919, nos Estados Unidos, aquelas cidades que usaram lockdown se recuperaram bem mais rápido, porque não tinham mais pessoas contaminadas, então não tinha mais hospitalização. Logo, fez um lockdown curto e eficiente, então eles terminam o vírus da cidade. E aí a vida volta ao normal, né, praticamente. Né? Claro que não tem nada 100%, mas melhor do que fazer o lockdown não havia na época outra opção, né? Então é interessante como essa pandemia de 1919 mostrou, né, para gente. Por sorte, a gente tem dados dessa época, né? Acho muito interessante pensar nisso tudo, né? Então, aí ele fala, né, que o maior número de casos vai levar a uma quantidade de mortes. E esse é um fato estatístico, né, inevitável, assim. É meio que óbvio, porque a mortalidade é 5%. Se tem mais gente contaminada, vai ter mais mortos. Há uma taxa de 5% do número de contaminados, né? E aí depois ele começa a se perguntar, né, por que a ausência de medidas ou adoção de qualquer outra medida não comprovada, né, é praticamente um extermínio de população, né? Porque é uma roleta russa, ninguém sabe quem serão esses 5%, esses 5% que irá a óbito, né? Sabe-se já, claro, que a maioria são os idosos e os que têm comorbidade, né? Então, quer dizer, é uma coisa específica, assim, né?